dia, galera, bom dia, offloading, check-in dessa semana, a gente não vai falhar, que nem na semana passada. Mas nem foi uma falha, né? Foi apenas uma decisão, uma escolha de ficar mais tempo no cobertor. Agora já tá menos frio, já tá começando a ficar um pouquinho menos frio, né? E já estava bem organizada para isso também. Então, mesmo com friozinho, tô aqui me esquentando com um cafezinho. Eu vou colocar aqui uma música que eu quero usar hoje nessa live. Deixa eu só colocar aqui, gente. Que é a música que eu usei no encerramento do terceiro círculo que foi na semana passada, tá? Já vou explicar por que eu quero trazer essa música para vocês hoje. Essa música aqui, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, mas talvez não nessa versão. Deixa eu só ver se o volume não tá muito alto. Realmente tá. Vamos botar aqui. Vamos ver. Acho que assim tá bom. Essa música, eu vou colocar aqui também o título dessa live. Vou começar de novo. Ok, eu vou deixar então a música até aqui. O nome dessa música é Lugar ao Sol. Essa música é do Charlie Brown Jr. e quem tá cantando nessa versão é a Sandy. A Sandy e o Lucas Lima, que eu acho que é o marido dela, né? Então eles fizeram essa versão com violino. É uma versão maravilhosa, gente. Tá lá na playlist do Offloading, pra quem quiser ouvir, tá? O nome da playlist do Offloading é Offloading para o Sustento da Vida Criativa. E eu acho que tem até um link aqui na minha bio que manda lá para essa playlist, tá bem, gente? No Spotify fica essa playlist. Então, livre para poder sorrir, livre para poder buscar o meu lugar ao sol. Essa música eu usei então, como eu estava falando para vocês agora no comecinho, no encerramento do círculo 3, do círculo de mulheres do projeto Offloading. E quando eu trouxe essa letra, né, todo mundo ficou muito emocionado, até vou pegar a letra aqui, porque a gente usa dentro dos círculos de mulheres, a gente usa a música como figura arquetípica também. Então, o que a gente faz é ouvir a música, né, nos nossos encontros. Nem todos os encontros têm uma música, tá? Mas quase todos têm. Normalmente relacionado ao que a gente está estudando ali naquele momento. Então, o que a gente faz é ouvir a música e aí a gente tenta, né, se posicionar com um ouvido de escuta ativa, né? Mas a escuta ativa não é para fora só. Você escuta a música e tenta ouvir o que teu corpo tá te falando, o que a tua mente tá te falando. O que vem de insights para você quando você ouve a música, o que vem de memórias, o que vem de sentimentos, emoções, né? Que você pode sentir ali. Qual parte da música ficou mais marcada, qual parte da letra da música ficou mais marcada. E o que isso está querendo dizer a respeito de você, a respeito da sua situação de vida atual. E se você teve alguma sensação física mesmo, corporal, sabe? A música é aquela coisa de sentir frio de arrepiar sem sentir frio, né? Então, arrepio é bem comum, mas tem outras sensações que a gente pode ter também ouvindo música. Então, eu uso as músicas como arquétipos, né, nos nossos círculos de mulheres. E essa foi a música do encerramento. A música do encerramento é sempre uma música bem especial pra mim, porque eu inclusive deixo pra escolher bem assim pertinho do momento do encerramento.
porque tem toda a caminhada que aquelas mulheres deram dentro do círculo juntas, certo? A caminhada que elas fizeram. Então, o que que acontece dentro desses círculos, né? A gente usa como base o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E eu fico até assim admirada de, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Eu não teve esse planejamento, não teve isso, sabe? O que que aconteceu, né? Quando eu fui participar de um círculo terapêutico. Eu participei desse círculo por 5 anos e eu fui. Os episódios que estavam acontecendo na minha vida naquele momento, eles acompanhavam muito assim a história que eu estava estudando dentro desse círculo terapêutico. Ou talvez não, talvez seja isso mesmo, todas as histórias têm alguma narrativa ali dentro que se aplica em alguma situação da nossa vida, e aí eu fui muito a fundo. Então, eu tenho 4 livros, Mulheres que Correm com os Lobos. Olha só, gente, eu tenho o primeiro, eles estão longe aqui de mim, mas o primeiro é aquele da capa amarelinha, que tá todo ferrado, tá assim, meu Deus, ele é todo riscado de tanta anotação que eu já fiz, e ele já tá velho mesmo, a capa já tá saindo a cor, né, saindo o escrito, assim. Eu tenho aquela edição nova de capa dura vermelha que eu comprei em 2019, final de 2019, eu acho que lá perto do lançamento. E eu tenho ele em inglês, que é um pocket, que eu achei, sabe aquele livro de bolso? Eu achei um desses na Amazon e comprei lá no começo já. E tenho o livro, o audiobook, né? O livro em áudio, que só tem em inglês também e que é diferente, ele não é igual o livro, né? E eu estudei muito a fundo isso, e tinha muita coisa que eu tinha dúvida, assim, mas tipo, tá, como é que é esse negócio do barba azul ser esquartejado, e aí vem os abutres e comem os restos dele, o que que é isso na vida, tipo, como assim? E aí eu lembro que as minhas mentoras, né, elas falaram assim, olha, isso é quando você vai transformar as suas experiências de barba azul, experiências vividas com relações tóxicas ou relações abusivas, ou do seu autoabuso também, né? Porque o barba azul não tá só fora, ele tá dentro aqui também, né? Você vai transformar isso em alimento para outros animais. Eu não faço a menor ideia. Pois bem, 5 anos depois estamos aqui. Eu tô indo pro 6º círculo de mulheres. Por que eu tô trazendo isso, gente? Porque eu acho incrível como a vida criativa ela vai se desdobrando mesmo, ela vai se revelando. Então, quando eu comecei esse estudo, eu não tinha menor intenção de fazer isso. Deixa eu tomar um golinho aqui, gente. Eu lembro também, na época que eu estava estudando a Vasalisa também, dentro desse grupo terapêutico, eu estava numa situação de trabalho que eu fiquei 8 meses sem receber salário. 8 meses trabalhando sem receber. 8 meses em sequência. Vocês devem imaginar como é que estava a situação da minha vida nessa época, né? Nossa, eu gastei tudo que eu tinha guardado. Eu tive que fazer empréstimo para poder dar conta das minhas contas em um determinado momento, empréstimo que eu levei anos para pagar depois. E aí na época a gente estava estudando a Vasalisa. E o que a gente aprende na Vasalisa? Deixar a boazinha demais morrer. E claramente, eu fui me vendo ali dentro, sabe? Eu não reclamava, eu continuava trabalhando, eu era aquela que, compreendo a situação que a empresa tá passando, compreendo. E aí eu lembro que teve umas épocas que, quando a gente tava naquele treino, né, de contato com a intuição, eu sentia um sono, assim, um sono absurdo de tarde, na hora do meu trabalho. E tinha dias que eu não conseguia trabalhar e eu tinha que deitar, meia horinha, 1 horinha, eu tinha que deitar. Eu já trabalhava home office, né, gente? Esse lugar que eu trabalhava, eu já trabalho home office desde 2012. Tá? Então, já era normal pra mim esse negócio de trabalhar de casa, de trabalhar qualquer horário, né? É uma empresa que não é nem brasileira, então eu segui o horário deles lá, né? E aí,
sempre que eu tinha esse sono e eu pegava no sono ali, uma meia horinha, uma horinha, eu sonhava coisas e tinha a ver com as pessoas do meu trabalho, o que que eu precisava falar, qual que era o meu próximo passo a dar para poder conseguir receber salário. Então, foi muito incrível isso, sabe? Viver aqui na vida prática o que eu estava aprendendo com as histórias. E ainda, nessa época, eu também não tinha a menor pretensão de fazer círculo de mulher também. Mas aí chegou 2019, fevereiro de 2019, eu fui demitida dessa mesma empresa. Eles já tinham retornado a me pagar, mas a empresa não estava indo bem e eles resolveram fechar e eu fui demitida. Só que quando eu fui demitida, eu não recebi minha saída, assim como era de esperado, né? Eu ainda tenho um acordo com eles onde eu recebo, continuo recebendo esse a minha rescisão, né? Toda a minha rescisão, porque eu era contratada como carteira assinada lá, CLT. E aí eu tive que sair de tudo que eu fazia, inclusive tive que sair do círculo de mulheres desse grupo, né? Porque eu não podia mais pagar. Não era um grupo barato, tá, gente? Eu acho que custava uns 250, 300 reais por aí no mês, por mês, para participar, né? E aí cara, o que que eu vou fazer, né? Eu tava estudando Mulher Esqueleto, tinha terminado a Mulher Esqueleto e ia começar, eu acho que o Patinho Feio. E eu não ia poder fazer. Daí eu, ai meu Deus, e agora? Porque o livro tava me ajudando a parar de ser boazinha demais, comigo e com os outros, porque a gente é boazinha demais com os outros, mas também é conosco, quando a gente se deixa lá naquele só mais 5 minutinhos que vou ficar dormindo, ou quando eu quero empreender, né, numa determinada direção, mas não quero passar o sangue, não quero passar o dia 2 ou o esforço, né? Eu já tava, sabe, me libertando disso, eu tava me libertando e tava ouvindo a minha intuição tava super aguçada, tava mostrando, né, caminho aqui, caminho ali. Até fisicamente eu tava começando a sentir coisas, eu que sempre fui muito desconectada do corpo. Barba Azul já tava assim, nossa, já tava enxergando Barba Azul de longe e enxergando as minhas motivações para me atrair por aquilo ali. Então tava resolvendo muita coisa. Tinha entendido o que era, finalmente, né, o feminino e o masculino com a história do Manauí e com a história da mulher esqueleto também, né? E aí eu perdi o emprego, não pude mais participar porque eu não tinha mais dinheiro para participar. Aí, o que eu resolvi fazer? Eu não queria me desligar, né, dessa pesquisa, desse estudo. Eu resolvi fazer, então, o projeto Marcas de Combate. Então, o projeto Marcas de Combate surgiu para que eu pudesse continuar estudando o livro. Eu já tinha bastante visão do que era arquétipo, porque já estava estudando ali desde 2016, né? Desde 2016. Já estava estudando há 3 anos, então não chega, 2 anos e meio, então eu já tinha bastante visão de como era a interpretação dos arquétipos, os símbolos principais. Fora isso, também ali em 2017, mais ou menos, 18 também, teve uma explosão no mundo sobre mulheres que correm com os lobos. No mundo não, né? No Brasil. Então começou a pipocar podcast para tudo quanto é lado, onde eu podia, né, pesquisar páginas na internet também. E como eu tinha o livro em inglês, eu escutava a própria Clarissa fazendo comentários, né, que ela não faz no livro texto. Eu resolvi fazer. Então eu comecei a fazer o Marcas de Combate. O Marcas de Combate hoje, deixa eu até ver, gente, ele tem acho que uns 200 e tantos vídeos, porque eu resolvi fazer de 5 em 5 minutos, né? Tô abrindo aqui o canal para ver quantos vídeos tem essa playlist. Eu não terminei ainda, tá? Eu tô lá na história do urso da meia-lua, mas então isso é uma das coisas que eu quero falar para vocês hoje, porque deixa eu parar aqui. Aí, tem 221 vídeos, gente. Cada vídeo tem mais ou menos 5 minutos. Então, se você juntar tudo, não é tanto tempo assim, né? Porque os podcasts normalmente, eu vou até fazer uma conta aqui mais ou menos louca. Os podcasts têm mais ou menos
Dá umas 18 horas. Os podcasts, para cada capítulo, tem mais ou menos uma hora e meia. E o livro tem 18 capítulos, né? Então, eu tô no Urso da Meia Lua, já tem 18,41 horas. Vai ainda ir mais bastante coisa, mas eu vou terminar ainda esse ano, esse projeto. E eu fiz por causa disso, para poder não perder contato com o livro, para poder continuar fazendo essa investigação em mim. E nessa época eu não tinha a menor ideia de que eu ia vir a fazer um círculo de mulheres também. Então fiz lá em 2019, eu fiz bem intenso, fiz bastante vídeos. Em 2020, e aí o que aconteceu? Quando chegou ali em agosto de 2019, eu consegui um novo emprego. Então eu fiquei ainda desempregada de fevereiro até agosto. Também não podendo participar de nenhum círculo e tal, né? Em agosto eu consegui um outro trabalho, mas não era na cidade onde tinha os círculos eram presenciais, né? Não tinha muito essa coisa de online. Então, ou se tinha, eu desconhecia. Então eu não pude participar porque eu tive que ir morar em outra cidade. E aí depois eu consegui fazer um acordo com o pessoal desse meu trabalho e trabalhar de casa, home office. Então eu pude voltar, porque para esse primeiro círculo terapêutico aí que eu participei, porque nesse momento eu tinha emprego de novo, trabalho, tinha como pagar e tava na cidade. Isso já foi outubro de 2019, quando eu consegui já fazer o acordo para trabalhar de casa. E aí a história que tinha pulado era o Patinho Feio, mas eu fiz um intensivo de final de semana, que é um final de semana inteira imersa nessa história, e entrei nos Sapatinhos Vermelhos, e aí eu fui dentro desse círculo aí até o final do livro. Em 2020, na pandemia, ali em março, foi quando eu estava, né, indo e voltando desse meu trabalho, que era em São Paulo, eu ficava indo e voltando, mas eu já tinha o acordo de ficar por aqui mais ou menos uma semana no mês, ou 2 semanas no mês. Quando eu tava vindo para passar aquela semana, que era a semana do meu aniversário, inclusive, foi quando saiu o primeiro lockdown da pandemia. E aí, eu conversando com 2 amigas minhas, 2 colegas de círculo terapêutico, inclusive, eu tava conversando com elas sobre o offloading. Porque, em paralelo a tudo isso, ou seja, as minhas pesquisas de mulheres que correm com os lobos ela nunca teve essa pretensão de abrir círculos de mulheres para falar disso, né? As minhas pesquisas eram sempre relacionadas à metodologia de como fazer, né, projetos, como formar hábitos, como funciona o cérebro, que é o que está por dentro da metodologia do offloading. Mas quando eu conversei com elas, elas falaram assim, elas já conheciam, né, os meus vídeos no Marcas de Combate, e aí elas falaram assim, por que você não junta essas duas coisas? Porque são essa junção das duas coisas que de repente vai trazer para você essa segurança, essa tranquilidade de colocar para o mundo uma metodologia que você já usa. E aí eu pensei, peraí, deixa eu entrar aqui e estudar. E aí eu montei, então, eu estruturei o offloading em 3 esferas, né? A esfera do mundo material, o mundo físico, onde a gente tem bastante foco no uso do tempo, agenda, quais são as melhores maneiras de você fazer um planejamento, de você escrever um projeto e depois executar. A esfera do mundo mental, que é toda a nossa questão cerebral, hormonal, relacionada a comportamentos automáticos e também um pouco de mente pensante. E a esfera do mundo emocional, onde eu trago então essa parte de arquétipos, investigação psíquica através dos arquétipos. E aí eu lancei o primeiro círculo, segundo círculo, terceiro círculo, quarto, quinto, e hoje a gente tem a abertura do 6º círculo. Então, 2020, julho, que foi o lançamento do primeiro círculo, estamos em agosto de 2021, 6 círculos de mulheres. Então, gente, eu falei pra vocês que hoje que essa semana eu ia fazer um check-in, o offloading check-in ia ser sempre de resgate, né? Contando um pouco de história e contando um pouquinho do que eu vou fazer daqui pra frente, com as coisas que a gente começa e algumas a gente não termina e tal.
Projeto Marcas de Combate. Continuam os vídeos, só que eu não publico mais aqui no Instagram, eu publico agora só lá no meu canal do YouTube, porque começou, imagina, 220 vídeos, fora as lives, fora os posts, começou a ficar uma poluição gigantesca, tanto no meu IGTV quanto no meu próprio feed. Então eu optei por deixar só lá no YouTube, tá? Quem quiser acompanhar, tem link aqui para minha bio, de 5 minutos, você vai ouvindo, pega uma história específica ou ouve desde o começo, tanto faz, tá? Tô lá no Urso da Meia Lua nesse momento, já quase no final do livro. Depois do Urso da Meia Lua tem só o Mulher dos Cabelos Dourados, aí as Árvores Ressecadas e a Donzela Sem Mãos. Acho que é isso, só tem mais essas 3 histórias. A Donzela Sem Mãos é uma história gigantesca, né? Resgate, então, desse projeto é lá, tá, gente? Mulheres, Círculos de Mulheres, abrindo hoje. Hoje, então, na abertura, né? O que eu pretendo fazer? Eu vou passar uma música, com certeza. Eu vou colocar uma música que não vai ser essa, Lugar ao Sol, tá? Porque é isso que acontece com as mulheres que participam, é isso que elas relatam depois, né? Que elas ficam livres para poder sorrir, livres para poderem buscar o seu lugar ao sol, que foi exatamente também o que aconteceu comigo quando eu participei de círculos, tá? E aí então vai ter música, vai ter uma história inédita que eu vou contar, que eu não contei ainda em nenhum lugar, tá? Mas vamos começar assim, com essa história. E aí a gente vai fazer a investigação, né, arquetípica, desenha a cena, é um grupo de partilha, então esses encontros não ficam gravados. Esse círculo terapêutico é um círculo que pretende, né, passar por todo o livro Mulheres que Correm com os Lobos e depois que terminar, como acontece com todos os grupos, né, a gente não quer sair, então eu vou continuar fazendo outras pesquisas em cima dos livros da Clarissa. A Clarissa tem o Ciranda das Mulheres Sábias, que é um livro já traduzido, mas ela tem inúmeros outros livros, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, porque eu tenho comprado eles são livros que não existem para vender o livro texto. Eles não estão traduzidos, né? E por que eu não consigo vir aqui? Eles não estão traduzidos e eles só têm em áudio. Então alguns tem no Audible para você baixar e ouvir. E tem outros que você não consegue nem baixar, porque ele só fica dentro de uma plataforma chamada Sounds True, que é a plataforma que a Clarissa divulga, né, o conteúdo dela, o material dela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui o nome dela, porque daí vem todos os títulos para eu passar para vocês aqui quais são. E aí, como o dólar tá alto ainda, tá muito caro. Então, o que eu vou fazer é trabalhar com as mulheres as histórias que tem dentro desses livros. Então, um dos livros se chama Histórias para Dormir, Histórias de Ir Dormir. O outro é How to be an Elder, que é como ser uma senhora, uma mulher mais velha, uma anciã, melhor a tradução. Como amar uma mulher. Ela tem um livro que ela escreveu para homens, Como Amar uma Mulher. Ela tem o Creative Fire, o fogo criativo. Ela tem a perigosa mulher mais velha. É demais, gente. São vários livros que são menores, tá? Do que o Mulheres que Correm. Mas tem outras histórias, como por exemplo a história da Deméter e da Perséfone, que eu contei aqui pro workshop da Tríade. Eu contei metade da história em Câncer, metade em Leão. É do Fogo Criativo, desse livro, tá? O Corpo Jubiloso, ela tem um livro só sobre o Corpo Jubiloso. Jardineiro Fiel. Late Bloomer, que é Late Bloomer seria florescer mais tarde, florescer depois. Poder da Sábia, The Power of the Crone. O Crone é uma anciã também, né? O poder da anciã. São muitos e muitos livros que ela tem que você pode ainda explorar dentro desse contexto de arquétipos e pesquisar, né? Ela tem inclusive até um livro sobre narcisismo, que eu não sabia, tô vendo aqui agora. Entendendo o narcisismo, com certeza eu vou estudar isso aqui, porque já me
Já me relacionei muitas vezes com pessoas que tinham esses traços de personalidade e o que isso estava espelhando para mim. Então fiz essa investigação, eu vou com certeza ouvir a posição da Clarissa sobre isso. Então, gente, ó, esse check-in foi sobre isso, né? Esse resgate do Marcas de Combate, o que vai acontecer com Marcas de Combate? Os círculos de mulheres que estão abrindo, o círculo de mulher que está abrindo hoje é às 18h30, vai até às 19h30, o encontro é semanal, é em formato de assinatura, ou seja, igualzinho aquele que eu falei para vocês que eu participei, né? No sentido de, se eu precisar sair, eu saio, se eu puder participar, eu participo. É claro que o importante, a recomendação é que, uma vez que eu entro numa história dessas arquetípicas, que eu passe o período ali daquela história para fazer a investigação até o final, para não correr o risco de passar por uma iniciação incompleta, que a Clarissa também comenta que é uma das coisas que acontece e que é muito perigosa, e que é por isso que a gente avança um pouco no autoconhecimento e dá vários passos para trás, porque a gente começa e acaba não indo até o final. Lembra que eu já falei para vocês aqui, né? Para eu chegar no dia 3, eu tenho que passar pelo dia 2. O dia 1 é fácil, é o dia da empolgação, é o começo, são os primeiros passos. O dia 3 é lindo, porque é o dia da conclusão, do resultado, o dia da finalização. Mas o dia 2, que é o do meio, que é o do esforço, é o do, putz, não tô nem com a empolgação do começo e nem com o brilho do final, é o que, né, é aqui que a gente desiste. Então, fazendo esse convite para todas, tá? Quem tiver interesse, manda mensagem aí que eu explico como funciona melhor, tá bem? Beijinhos, olha, foi um pomodoro e 4 minutos e agora eu já vou para minha primeira reunião aqui de trabalho, gente. Beijos. Tchau, tchau. Vejo vocês à noite. Só uma coisa, vou terminar com a música. Vamos terminar com a música de novo. Olha só a coisa linda.